Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Fazenda Vila Nova, Imigrante, Paverama, Poço das Antas, Teutônia e Westfália formaram recentemente o G6. E hoje estão comigo o prefeito do município de Imigrante, Germano Estevens, e também o assessor de planejamento de Teutônia, Vitor Allert. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia aos ouvintes da Tirol. É um prazer poder estar aí com vocês aí para fazer um bate-papo. Bom dia, prefeito Germano, bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes. Essa manhã fria, né, Germano? Mas estamos aí. É verdade. Gente, esse grupo foi formado recentemente, né? Contem pra gente qual é o principal objetivo dessa união de municípios. Bom, Bruna, primeiro, sempre que você une forças, você se torna mais forte, né? Nós precisamos aqui primeiro fazer um reconhecimento que nós temos uma associação hoje do Vale do Taquari, que é a AMVAT, e que tem sido muito bem comandada por todos os presidentes. Enfim, é uma união de forças bem grande, né? Mas regionalmente é importante nós nos unirmos para buscar várias questões em comum que a gente tem. E foi numa conversa, o prefeito Teutônia, Fornec, num dia conversando com ele, o próprio Vitor, com quem eu já tenho uma relação de longa data, desde a assessoria parlamentar na Assembleia Legislativa, nós conversando e surgiu essa questão, até por uma iniciativa do prefeito Fornec, que já tinha uma relação mais próxima com o Paverama, com Fazenda Vila Nova, enfim, por causa das questões regionais do hospital, né? E nós conversando achamos que seria importante nós unirmos força, unindo esses municípios, esses 6 municípios, e nós criarmos o G6, porque a gente entende que esses 6 municípios, eles têm muitas questões em comum, e nós unindo essas forças aí, com certeza, nós vamos poder lograr êxitos, tá, que vão ir ao encontro da comunidade, da sociedade, e que vai ser bom para todo mundo. Você começou fazendo esse paralelo com a AMVAT. Para deixar bem claro para o nosso ouvinte, a AMVAT engloba todo o Vale do Taquari. E esse G6 torna tudo mais específico aqui para a nossa região. Exatamente, Bruno, porque assim, já temos o G8, né, que é um outro grupo que se formou também com municípios que têm identidades parecidas, né? E o nosso G6 é nesse sentido também. Nós queremos unir forças, tá, para brigarmos por questões regionais, que a gente entende que vai ser bom, tá? Se a gente fala em turismo, se a gente fala em outras questões de problemas também, que, né, e a questão da saúde também, nós brigarmos por questões regionais, unindo força, e aí a gente entende que com certeza a gente se torna mais forte, né? Mas respeitando a nossa associação, que é a AMVAT, que ela é macro e muito bem comandada, muito bem coordenada pela diretoria, e que tem também brigado por questões macro mesmo, né? Então nós criamos esse grupo com a intenção de brigarmos e de unirmos força para alcançar objetivos regionalmente num grupo pequeno. Bom, vamos continuar falando dessa fase de criação. O primeiro encontro contou com uma participação importante, que foi de José Scorsato. Exatamente. O José, a gente fez questão de convidar ele para esse primeiro encontro, devido à sua experiência que ele possui, porque ele foi um dos que ajudaram a criar o G10, que é na região alta do Alto Taquari, né, no Vale do Taquari. Então ele já tinha essa experiência, além de já ter sido secretário de saúde, vice-prefeito, prefeito. Então ele colaborou naquele momento, né, prefeito, com ideias muito positivas para o nosso grupo. Então por isso que houve o convite por parte dele. A ideia, desde a primeira reunião, é que sejam representantes principalmente de prefeitos, mas os demais integrantes das prefeituras podem participar? Como é que é essa definição? Não, exatamente, assim, Bruna, é uma representação institucional de prefeitos, tá? Mas nesse nosso primeiro encontro já participaram, praticamente, com exceção de Imigrante e Westfália, os vice-prefeitos, tá? O Vitor como assessor e a Jennifer também como assessoria de imprensa, porque nós precisamos também divulgar nossas ações. Então, a gente achou que seria muito importante nós podemos contar aí com a prestação aí, colaborativa do Vitor, né, nos assessorando aí na questão de secretaria, né, e
a Jennifer, né, na questão da assessoria de imprensa, né? Porque é difícil, porque o prefeito hoje tem uma vida bastante atribulada, os vice-prefeitos muitas vezes estão vice-prefeitos, mas cuidando de suas tarefas, né, enfim, das suas empresas, às vezes, quando não estão ligados à prefeitura, e aí a gente definiu, entendeu, de que nós pudéssemos contar com a assessoria desses dois colaboradores aí. Fica aberto, por exemplo, cada município trazer 1 ou 2 assessores junto. Evidente que a gente não quer aglomerar, né? Então 6, se cada um trouxer 2, já dá 18 pessoas. Então, dependendo do local, isso já não é viável. Então, por isso que a gente limitou um pouco. Mas nada impede. Se uma hora o Germano trouxe o secretário da Agricultura, que também colaborou com ideias nesse primeiro encontro, né? Nós já conversamos com a nossa secretária da Agricultura, que também deu uma sugestão muito boa, há pouco eu falava fora do ar para ele, né? Então, assim, as pessoas vão colaborando, vão contribuindo, né? Então, nada impede de, numa reunião, nós levarmos um ou outro secretário junto. Além dos nossos convidados, o Germano já pode até anunciar, né? Nós já, vai ser o segundo encontro agora, na próxima sexta-feira, em Imigrante, na terra do prefeito. Justamente assim, porque o que a gente quer com esse grupo também, Bruna? É fazer uma troca de experiências, né? Por exemplo, na agricultura, nós temos várias coisas em comum, esses nossos pequenos municípios, né? Buscar soluções em parceria, né? Trocando ideias, trocando experiências, daqui a pouco, de maneira consorciada, nós nos unirmos e poder custear ações, equipamentos, enfim. Então, nós estamos nesse primeiro momento levantando nossos maiores dificuldades, procurando o que nós, aonde nós podemos unir forças, de que forma. O próprio prefeito Fornec, enfim, o Vitor e a assessoria dele já estiveram no Tribunal de Contas, também buscando algumas informações de como nós poderíamos agir, por exemplo, daqui a pouco na aquisição do equipamento consorciado, de maneira consorciada entre os 6 municípios. Se imigrante tiver que adquirir um bem, digamos, para fazer certo tipo de serviço que custe aí 200, 300 mil, é difícil. Agora, daqui a pouco, se tiver que colaborar com 50 mil, e isso é possível, nós fazemos de maneira consorciada, essa administração, por que não fazer, né? Então, nesse primeiro encontro, nós já elencamos várias situações que nos unem e que nós temos em comum. É óbvio, Bruna, que algumas coisas são um pouco diferentes. Por exemplo, e isso já vai ser pauta na nossa próxima reunião, que é a prestação de serviços de energia. Teutônia, Westfália, Poço das Antas, eu diria, se não me engano, são municípios privilegiados hoje porque tem a prestação de serviços da cooperativa Sertel, que é uma cooperativa que faz um atendimento exemplar na questão de energia elétrica. Eu, lá em Imigrante, eu tenho uma parte Sertel e tenho 90% RGE. E aí, quando eu faço esse comparativo, é muito diferente, né? Enquanto que você muitas vezes fala com a Sertel pessoalmente, você liga, na RGE você fala com um robô, né? Então essa é uma grande diferença já ali, né? Mas também eu preciso fazer um reconhecimento de que a RGE, eu tenho tido uma boa relação no nosso mandato, houve a troca da coordenação também, e o senhor Humberto, que agora está colaborando aí, enfim, com a RGE, que está como coordenador regional, ele tem demonstrado um interesse muito grande em resolver problemas que nós não deveríamos mais ter em pleno 2021. É uma pena, mas com certeza a RGE precisa olhar de maneira diferente para a prestação de serviços deles da maneira como eles fazem. Então, nesse primeiro encontro, nós elencamos então essa questão da prestação de serviços problemáticas por parte da operadora RGE, né, que quando nós conversamos, os prefeitos que são atendidos por ela entenderam de que nossos problemas são os mesmos. Então a gente já convidou o coordenador Humberto, que prontamente aceitou o convite de conversar conosco, de nos ouvir e de nós, em conjunto, acharmos alternativas, porque os municípios, nós, dentro de uma legalidade que é possível, nós queremos ser parceiros para resolver o problema que é do nosso município, né? E também elencamos lá um tema que nos une, aí nos une com bastante força, é a questão turística, né? Hoje o Vale do Taquari está vivendo um início de um boom
turístico, né? Que foi a ideia audaciosa e corajosa do falecido saudoso ex-prefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti, que teve a ideia de construir um Cristo protetor, que no início eu tenho amigos encantados, tenho pessoas muito próximas que achavam isso uma ideia meio fora do comum, assim, né? Mas hoje a gente percebe de que isso poderá alavancar de maneira importantíssima o Vale do Taquari como um todo. E nós, eu sempre tenho dito isso, e nós, na nossa conversa lá conversando, né, Vitor? Nós entendemos de que nos falta muito preparo para recebermos turistas. Porque o nosso foco, ele nunca foi turismo. Nosso foco, ele sempre foi de outros trabalhos, prestação de cooperativas, enfim, agricultura. Mas a questão turística nunca foi assim com um foco com muita força. Eu falo do meu município, imigrante. Eu diria que ela não está nem no segundo plano, terceiro, quarto plano. Exatamente, Vitor. Então, assim, eu falo do município imigrante. Nós temos hoje um potencial turístico muito grande, enorme, mas que até o presente momento, assim, em todas as administrações que passaram, isso não é uma crítica, Bruna, não estou aqui criticando alguém, mas assim, não houve esse foco, sempre se teve foco para outras situações, né? Então nós, conversando sobre isso, entendemos e convidamos o secretário de Turismo do Estado, o Ronaldo Santini, né, para participar do nosso próximo encontro, que será agora sexta-feira, em Imigrante, e ele também prontamente aceitou o convite, onde nós queremos ali iniciarmos um debate. Nós precisamos fazer um inventário turístico que os nossos municípios têm, desse G6, e explorarmos isso em conjunto, porque o turista que virá para a região do Vale do Taquari, ele não vai somente visitar o Cristo Protetor. Ele quer outras alternativas. E aí nós, na nossa conversa lá, entendemos de que nós, unindo forças, nós podemos sim criar um roteiro nosso, quem sabe, vender o nosso roteiro, mas não também deixar de vender outros roteiros, que nós temos na região do Vale do Taquari vários outros roteiros. Se tu me permitir, Germano, ontem ainda o prefeito Fornec, nós recebemos a visita do deputado Gerson Burman, e ele falava sobre isto. Justamente sobre isso, o próprio deputado falou que o Vale precisa aproveitar esse momento. Porque o turista, veja bem, ele não vem só para visitar o Cristo Protetor, que é uma visita, digamos lá, de meia hora, e dali ele seguiria direto para Canela, Gramado, que é o roteiro normalmente feito. Então por que não abraçar essa região aqui? Se tiver um ponto em cada cidade, o turista vai se agradar, vai visitar. Então este é o objetivo. E o que a gente percebe, inclusive conversando com o presidente Adam Turvalles, é que os turistas estão procurando coisas novas e diferentes, principalmente com a temática natureza. E isso nós temos de sobra aqui, lugares lindos. Exatamente, Bruna. E eu entendo de que o pós-pandemia, nós precisamos nos preparar para o pós-pandemia. Eu diria até que nós já estamos assim correndo contra o tempo, porque graças a Deus, creio eu que nós vamos estar vivendo um outro momento logo aí na frente com o avanço das vacinas como está ocorrendo. Mas nós precisamos nos preparar minimamente para que o turista venha para a nossa região e não saia com uma má impressão, pela falta daqui a pouco de opção e de preparo até de nós atendermos o nosso turista. Então a gente quer, como poder público, unindo a força desse G6, construirmos uma rota, um roteiro alternativo, porque entendemos de que ficamos tão próximos ou mais próximos de Encantado quanto o Lajeado fica, se nós olharmos aí a rota por dentro, entre Colinas e Roca-Salles, né? Então, até nós brincávamos na nossa reunião, claro que dadas as suas proporções, mas as pessoas viajam hoje, vão fazer o caminho de Compostela, que é um caminho de reflexão, que enfim tem toda uma história. Mas aquilo que você fala, Bruna, nós temos hoje um roteiro. Se você olhar Encantado até Imigrante, Colinas, Imigrante, Teutônia, Westfália, enfim, essa nossa região, olha o roteiro bonito que é, de natureza, enfim, que você também, se nós formos inteligentes, nós nos unirmos e criarmos uma rota que
enfim, que faça com que o turista, que desperte o interesse do turista, nós vamos com certeza lucrar bastante com isso, nós vamos alavancar a nossa economia, porque entendemos de que o turismo, ele é um fator importantíssimo como alavanca econômica, inclusive. Eu acredito que, aliado ao turismo, nós temos outras duas demandas importantes, que é referente à conservação e concessão de estradas e também à telefonia. Não sei se o Victor quer comentar, mas nós, inclusive, sobre isso também falamos. Né? Exatamente. Ó, tu tá largando na frente, tá lendo o pensamento, né, Germano? Isso aí. Veja bem, repórter inteligente é isso aí. Tá, mas então, assim, ó, por exemplo, falar em asfalto, né? Condições boas de trânsito, de trafegabilidade, temos a Lagoa da Harmonia, que carece realmente de um investimento, né? Então já está se pensando e se buscando algo nesse sentido, né? Eu acho que isso é importante, seria um ponto excelente, né? Quem conhece a Lagoa, né, Germano? Sem dúvida. Não, por exemplo, Teutônia também tem potenciais enormes, né? A Lagoa e tal, né? Mas voltando, a Bruna, por exemplo, nós na nossa reunião também, nós tivemos a nossa conversa em relação à telefonia. A telefonia, a prestação de serviços de telefonia, por exemplo, ela também deixa a desejar. Né? E uma coisa é o prefeito Fornec, enfim, a prefeita de Vânia de Poço das Antas, enfim, o Germano e reivindicar individualmente. Né? Agora, se nós unirmos força, penso e temos convicção de que a gente tem mais força para o enfrentamento, porque cabe a nós também cobrarmos, né? Porque se nós não cobrarmos, a outra ponta vai achar que está tudo bem. Então nós temos que cobrar e cobrar com força, porque a prestação de serviços, ela está longe daquilo que deveria ser, né? Tanto a questão de telefonia quanto a questão da internet. Internet tem melhorado um pouco, mas ainda longe, se nós vamos para o nosso ideal, interior, né? É longe do ideal, enfim, muitas localidades sem. E o que tem acontecido, o que a gente percebe também, de que, e isso é uma questão óbvia, né? As empresas prestadoras de serviços, elas vão para aglomerados de pessoas, onde é que, obviamente, eles vão ter maior lucratividade e vão ter um retorno. Porém, como o nosso interior ele é bastante amplo, né, e acaba com que as pessoas de moradores mais do interior ficam sem essa prestação de serviços por falta de interesse. E isso acontece na telefonia igualmente, isso acontece na internet. Então nós queremos chamar eles e, mais uma vez, quem sabe de maneira consorciada, nós também oferecermos uma parceria para as operadoras, desde que eles também atinjam o nosso interior. Por exemplo, se tu for olhar no município do próprio prefeito Germano, só tem uma operadora que pega lá o sinal, né, que é a TIM. Exatamente. E agora, há poucos dias, estava com uma dificuldade muito grande. Assim também a falta de energia, né? A gente escuta relatos de pessoas 3, 4, 5 dias sem energia elétrica. Isso não se admite mais nos dias de hoje, né, Germano? Exatamente, Vitor, porque assim, hoje, energia elétrica, telefonia, internet, isso são ferramentas... bom, a energia nem se fala, né? Mas internet e telefonia são ferramentas de trabalho, né? O celular, que uma vez era um status, hoje não é mais. Hoje é uma ferramenta de trabalho primordial, né, no nosso dia a dia, né? Nem sei como nós vivíamos em outros momentos, né, sem esse aparelhinho, porque hoje a gente é meio escravo do celular, né? Porque quando você vai em algum local, se tiver 10 pessoas, talvez 10, mas não menos do que 9 estão mexendo no aparelho celular, né? Então nós em pleno 2021, como gestores públicos que somos, né, desse G6, nós precisamos unir força e buscar essa melhoria para o nosso município. E esse é o objetivo primordial, principal da criação desse G6. Com certeza, as Cidades Unidas têm uma voz muito mais forte frente a empresas e ainda mais governo estadual e federal. Gente, falando das reuniões, essas demandas que nós citamos aqui, aos poucos elas vão entrando nas pautas de reuniões que serão realizadas uma vez por mês? Isso. Em princípio se pensa em fazer uma vez por mês, né? Exatamente. A gente pensa em nos reunirmos uma vez por mês, né? E a partir dessas reuniões nós objetivamente definirmos o que é prioridade para que durante esse mês a gente possa trabalhar. Agora foi uma exceção, que nós nos reunimos
faz 2 semanas, né? Então a gente quer sempre se reunir no início de cada mês, né? Na primeira sexta-feira de cada mês, né? E aí elencarmos o que objetivamente nossa reunião começa às 10 e vai até meio-dia 15, meio-dia e meia no máximo. Então lá são tratados os assuntos e a gente já também define quais são as próximas ações durante esse mês, o que nós vamos fazer. Óbvio, Bruno, aqui nós não temos como abraçar tudo e nem vamos resolver tudo. Então a gente tem que elencar as prioridades e também uma questão muito bacana naquele dia conversado, e o exemplo já está aí nessa primeira reunião, quando o prefeito de Teutônia, enfim, o prefeito de Westfália, a prefeita de Poços das Antas, disse, olha, nós, operadora de energia, nós estamos até muito bem servidos, obrigado, mas nós vamos se unir a vocês que têm essa dificuldade. Nós somos parceiros, né? Isso. Então isso é importante. É a mesma coisa. É o objetivo, né? Hoje entrou um prefeito aqui para tu entrevistar, né? Agora imagine se entra 6 prefeitos aqui, opa, aí o quadro muda de figura, é assim, né? Então acho que aquilo que o Germano falou foi bem feliz, a força, a união é que vai determinar até onde nós vamos chegar, né? Nós damos o primeiro passo, inclusive uma coisa me chamou a atenção, que esse movimento já iniciou alguns anos atrás. O vice da Fazenda Vila Nova levantou essa questão. Na outra vez nós já tentamos e a coisa não avançou. Então, é mais um desafio para nós que estamos à frente, coordenando para realmente que a coisa vá para frente, e é isso que nós vamos trabalhar para acontecer. Tanto é que agora, nesse segundo encontro, nós já temos essas 2 grandes experiências que nós vamos passar com esses 2 convidados teus aí. Exatamente, acho assim, Bruno e Vitor e ouvintes, está ali já uma comprovação de que esse G6 inicia com uma respeitabilidade muito grande, tá? Nós, nas 2 pautas que nós definimos, nós fomos felizes em sermos atendidos imediatamente, né? Então, aqui também o reconhecimento, né? Tanto para a RGE quanto para o secretário de Turismo, né? Então acho que isso por si só já demonstra que chegamos realmente unidos para defender os interesses da sociedade, né? E nós, como gestores públicos, nós temos desafios diários. Apesar de que o político, Bruna e ouvintes, muitas vezes é criticado, mas eu sempre tenho dito, é um desafio muito grande. Precisa-se ter muita coragem para enfrentar os problemas do dia a dia que nós enfrentamos. É óbvio que nós temos pessoas nessa classe que, enfim, não deveriam estar, tá? Que nos desagradam a população. Exatamente, que nos envergonham. Óbvio, porém, isso não é só na política. Isso hoje existe em todos os setores, em todos os segmentos da sociedade. E são alguns, não é todos. Exatamente. E assim, a grande maioria, ela tem sim o interesse primordial de defender os interesses da sociedade. E eu sempre tenho dito, a questão política, quanto menos a sociedade discute, mais espaço abre para, enfim, aquele público que nós não gostaríamos que estivesse nesse meio. Se nós olharmos para trás, eu sempre tenho dito isso, meu falecido vô discutia política em casa. Meu pai um pouquinho. Eu não tenho ninguém na minha família política. Só que se você hoje olhar a questão familiar de 70% para ser justo, eu acho que é mais, mas vamos deixar em 70%, as pessoas não discutem mais política, não se interessam por política e não querem saber. No entanto, a nossa vida ela é decidida por decisões políticas, tá? Isso em todos os segmentos. Então, a sociedade precisa se importar, precisa discutir, precisa observar quem escolheu. É óbvio que nós, como gestores públicos, nós não agradamos sempre 100%, porque temos de um lado, às vezes, a lei, que não permite, a nossa vontade seria uma, mas a lei é outra, mas a sociedade precisa voltar a se interessar, precisa voltar a discutir política, porque só assim nós vamos fazer com que tenhamos dias melhores. Com certeza, gente. Infelizmente o nosso tempo é curto, nós poderíamos falar muito mais sobre as demandas da nossa microrregião, mas eu ainda gostaria de deixar um espaço para as considerações finais de vocês. Bom, Bruna, inicialmente agradecer a ti pelo convite, né, para poder colocar um pouco o que é o G6. Agradecer também ao prefeito Germano, que saiu cedo lá de Imigrante, está mais frio que aqui, mas está aí, estava firme. Chegou antes que eu, inclusive, aqui na rádio.
Então, a todos os ouvintes, um grande abraço e dizer que estamos trabalhando para a comunidade, né, prefeito Germano? É o nosso propósito, a criação do G6 é esse, buscar demandas, tentar melhorar a vida de cada cidadão dessa nossa região. Obrigado. Exatamente, Bruno. Primeiro, agradecer ao espaço que vocês nos concedem aí para conversar um pouco sobre o G6. Quero aqui, de maneira muito especial, agradecer aos colegas prefeitos que me oportunizaram conduzir esse grupo nesse primeiro ano. Tá? Isso também é outra decisão que nós tivemos, de que nossa gestão será anual. Né? E aquilo que o Vitor bem coloca, né? Nós queremos unir forças para que nós possamos buscar soluções e melhorias para o nosso cidadão. Nesse grupo, nessa micro-região, né? Queremos trabalhar e buscar aí cada vez o melhor para a sociedade. Obrigado a você, Bruna, e obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço. Muito obrigada, boa semana.